Salve meus seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca, trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou iniciar uma saga de um dos jogos de luta mais famosos de todos os tempos. Hoje eu vou falar sobre a saga Tekken. Como eu havia dito no vídeo sobre o Tekken 8, qual eu fiz uma crítica, eu falei que eu ia estar começando a falar sobre a saga Tekken e que eu ia estar intercalando entre a saga do Homem-Aranha e também dessa saga nova que eu vou começar do Tekken. E também eu queria agradecer pelos famigerados e impressionantes 10 visualizações e 4 likes do vídeo da crítica do Tekken 8. Então, bora lá pro vídeo. Bem, como surgiu o Tekken? O jogo Tekken, ele é uma série de jogos de luta desenvolvida e publicada pela Namco, que mais tarde ia se tornar Bandai Namco Entertainment. E ele teve o seu primeiro jogo, ou seja, seu lançamento foi em dezembro de 1994 para os arcades, tendo porte para o PlayStation em março de 1995. Naquela época, estava se iniciando um tipo de jogatina diferente, de jogos de luta diferente, que foi introduzido pelo Virtua Fighter, um jogo de luta da Sega. Porém, o jogo de luta da Sega, o Virtua Fight, ele era meio quebrado, os personagens pulavam alto demais, ou às vezes era muito desequilibrado, e o Tekken revolucionou isso com a sua jogabilidade inovadora, o qual eu vou estar falando mais pra frente. Aí uma curiosidade interessante da palavra Tekken. Em japonês, Tekken significa punho de ferro, o qual se dá também o nome do torneio que é realizado em todos os jogos da série. A jogabilidade dos jogos Tekken, eles são bem simples de serem efetuados, seja 2 botões para socar cada parte diferente do corpo, uma esquerda e a outra direita, tanto a parte superior quanto a inferior. E se você apertar tanto duas partes específicas, pode efetuar um agarrão. É claro que essas técnicas foram aprimoradas durante os próximos jogos subsequentes da série. Fora outra coisa, que existe uma rivalidade bem grande entre o Virtua Fight e o jogo Tekken em si, porque esses jogos eles tinham uma mecânica totalmente diferente vista em jogos de luta daquela época, como Street Fighter, Mortal Kombat, que usavam de poderes e magias, enquanto o Tekken e o Virtua Fight eles se utilizaram de golpes normais, sem aquela coisa toda de soltar poderzinho ou coisa do tipo. Os estilos de luta eram basicamente lutas marciais normais, karatê, jiu-jitsu, entre outras artes. O primeiro jogo da série Tekken, ele contém cerca de 8 personagens, sendo que quando você desbloqueava o final de cada personagem, você liberava um personagem secreto, podendo assim também jogar com os chefes e subchefes do jogo. Isso era inovador para a época, quer dizer, para um jogo de luta, porque muitos jogos que a gente vê, a gente tinha que fazer N coisas para poder liberar. Embora o Tekken não fosse diferente, você só precisava fazer uma coisa específica, que era somente vencer o chefe da luta final. É claro que esses personagens que a gente liberava, a gente também eram basicamente clones dos nossos personagens. Por exemplo, se você zerasse com Yoshimitsu, você abria com Mitsu, que ela é basicamente uma cópia do Yoshimitsu. Assim também, como se você lutasse até o final com a Nina, você ia liberar a irmã dela, a Ana, que lutava basicamente a mesma coisa que ela, e etc. E qual seria a história do jogo Tekken? Bem, a história é a seguinte: Heihachi Mishima é o poderoso e cruel dono da multinacional Mishima Zaibatsu e anunciou o torneio do Rei do Punho de Ferro, do original The Iron King,
The Iron King First Tournament, uma competição de luta com um prêmio de dinheiro de $1 bilhão. E existem cerca de 8 competidores. Um desses competidores é o filho de Heihachi, Kazuya, que entra para o torneio para poder se vingar de seu pai, porque quando pequeno, quando ele tinha cerca de 5 anos, Heihachi joga ele de um precipício para ver se ele realmente era filho de Heihachi, por caso se ele sobrevivesse à queda do precipício, ele então provaria que ele era forte e filho dele. Porém, Kazuya sobrevive à queda, mas ele ganha com isso uma cicatriz bem profunda em seu tórax que vai o matando lentamente, até que aparece uma entidade de nome desconhecido e oferece a ele poder e força para poder se vingar de seu pai em troca da sua alma. Kazuya, devido a essa raiva interna que ele sentia, aceita e ele consegue subir o precipício. 21 anos se passam após esse acontecimento. Kazuya chega à final do torneio do Rei de Punho de Ferro, onde o Heihachi o já estava esperando. E os dois travam uma batalha que dura horas e é uma batalha bem violenta e sangrenta, tendo Kazuya como vencedor por utilizar o poder que ele recebeu. Então, com seu pai desacordado, ele pega o corpo dele e o lança do mesmo penhasco que foi lançado na sua infância, sendo assim o novo vitorioso do torneio do Punho de Ferro e se tornando o mais novo líder da Mishima Zaibatsu. Em setembro de 1995 é lançada então a segunda parte do jogo Tekken, intitulada de Tekken 2, tendo um porte para o PlayStation em 29 de março de 1996. A jogabilidade desse novo Tekken não muda muito em comparação ao seu antecessor, porém é adicionado cerca de novos movimentos para os personagens. A amplitude dos golpes também foi modificada e também nesse jogo contém cerca de 25 novos personagens, sendo 7 deles novos na série. Tekken 2 vendeu cerca de 3 milhões de cópias na época, e ele também foi lançado juntamente com o console da Nintendo, o Nintendo 64, mas não foi lançado para o console em si, só para as arcades e para o PlayStation. A história desse Tekken se passa 2 anos após o primeiro torneio. Kazuya Mishima ele se torna tão poderoso e cruel quanto seu pai. E a sua influência, agora liderando a Mishima Zaibatsu, ela vai em um nível mundial, tendo influência em toda a parte do globo terrestre. No entretanto, há rumores do seu imenso poder e um lado negro pouco conhecido começam a disseminar no mundo. E com isso, uma mensagem da Mishima Zaibatsu, uma mensagem remota, diz que há de acontecer um novo torneio do Rei do Punho de Ferro, o torneio do Rei do Punho de Ferro 2. E nisso, Heihachi ele sobrevive à queda do penhasco, qual fora jogado por Kazuya. E é incrível porque ele tem uma resistência sobrenatural. E nesse meio tempo que ele escala o penhasco qual foi jogado, ele se recolhe nas montanhas para poder aperfeiçoar sua base de combate e também para reclamar o seu império multinacional da empresa que ele tinha por poder. O torneio acontece e vemos uma coisa bem interessante aqui, que só vai acontecer lá pro 7º jogo da série. Os papéis se invertem aqui. Agora quem temos como protagonista do jogo é o Heihachi, não o Kazuya como era no primeiro. E Kazuya se tornou o vilão da série por conta de estar influenciado pelo poder maligno lá do primeiro jogo.
E no final desse primeiro jogo, vemos que quando o Heihachi ganha o torneio, ele tem uma batalha feroz de novo contra Kazuya, porém ele vence dessa vez e daí ele ganha. O Kazuya fica desacordado, ele pega um helicóptero então com o corpo desacordado de seu filho e o joga de um vulcão, escapando de lá. E assim o Heihachi retorna com seu poder, controlando a empresa Mishima Zaibatsu. E a única pessoa que era capaz, o único oponente capaz de detê-lo, se encontra morto. E então termina assim o segundo Tekken. Heihachi retorna à empresa. E essa foi a primeira parte da saga Tekken, onde falei aqui sobre o primeiro, o segundo jogo. Acho que muitos de vocês não jogaram esses dois primeiros jogos, eu muito menos. Quer dizer, eu como vocês, começaram pelo terceiro, vocês que devem ser da mesma faixa etária que eu, 30 anos. E é isso, galera. Terminando mais esse vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado de verdade mesmo. Compartilhe, galera, esse vídeo com seus familiares, amigos. Ativem o sino da notificação para poder, quando tiver vídeo novo aqui no canal, você ser avisado. E também, se você não for inscrito, se inscreva para poder estar me ajudando aqui, pessoal. Fazer meu trabalho, me deixar mais motivado. Vejo vocês no próximo vídeo e até!